Bora de aula? Será que meu filho é superdotado? Vamos falar dessas características hoje? São mais de 100, né? As características que podem, né, que a gente pode observar na criança para suspeitar da superdotação. Mas, vou falar de algumas, óbvio, não vou falar das 100. Esse PDF com as 100 características faz parte do material das alunas do Check-in, que é o curso em que eu falo muito, né, sobre as características, as informações que a gente precisa ter, né, para poder depois buscar uma avaliação para o nosso filho. Eu já vou contar um pouco da minha jornada, né, como é que eu descobri que o Otto tinha superdotação. Na verdade, não fui eu que descobri. O Otto dava muito trabalho desde muito pequeno na escola. Ele nunca se adaptou totalmente. Ele não teve aquele período de adaptação, né? Porque eu queria muito trabalhar e na época eu estava parada desde a gravidez dele. Então, por que, né? Que eu parei desde a gravidez dele? Porque eu trabalhava antes e tive uma gravidez gemelar em que eu perdi os gêmeos. E depois que a gente perdeu os gêmeos, a gente combinou que se eu engravidasse novamente, eu ficaria em casa. Até porque é óbvio que a gente fica com medo, né? A gente acha que foi alguma coisa que a gente fez, que algum peso a mais que a gente carregou. E eu trabalhava no centro do Rio, eu era estagiária de Direito. Eu trabalhava no centro do Rio, então eu carregava aqueles processos para lá e para cá. Então, a gente fica com medo. Se você continuar, você se engravida de novo. E eu estava no último período da faculdade de Direito, quando eu engravidei dos gêmeos. Daí eu perdi os gêmeos e a gente combinou o quê, né? Não, se engravidar de novo, não vai fazer esse tipo de trabalho, né? Trabalha em outra coisa, enfim. A gente sabe que não é essa a realidade, que uma pessoa grávida não tem uma facilidade enorme de arrumar um emprego, né? Em período, já a mulher, né, em período de querer engravidar já é difícil, porque eu fui questionada quando eu resolvi, né, vamos lá. Daí eu resolvi que eu queria trabalhar. Eu estava desde a gravidez com o Otto. E aí eu falei, não, quero trabalhar, comecei a distribuir meu currículo, a gente já tinha mudado para cá. A gente mudou para cá quando o Otto tinha 9 meses de idade. Começamos a olhar a casa para comprar. Eu estava grávida. Eu vim com um barrigão aqui conhecer a casa. E aí demorou, tramitação, papel, tinha umas documentações que tinham que fazer. E aí a gente veio para cá só quando o Otto tinha 9 meses de gravidez. Daí eu fiquei aqui dentro de casa com o Otto dos 9 meses quando a gente mudou. Eu já ficava lá em Niterói, no apartamento, dentro de casa. Dos 9 meses que a gente se mudou até quase ele fazer 2 anos. Quando começou o ano em que ele faria 2 anos, foi 2010, eu falei, não, cara, eu vou distribuir currículo, eu vou arrumar um emprego de qualquer coisa. Eu preciso só voltar pro jogo. E aí eu fui distribuir o currículo e rápido eu arrumei emprego. E rápido eu fui chamada para uma entrevista. Nisso que eu fui chamada para uma entrevista foi tipo uma sexta, na segunda você começa. Aí eu tinha que arrumar a escola para o Otto, fazer tudo. Quando eu distribuí o currículo, eu já comecei a olhar as escolas, que eu falei, cara, eu vou já olhando escola, porque aí... E aí eu tinha escolhido uma escola, né? Só que nessa escola não tinha vaga. E quando eu arrumei o emprego, eu arrumei longe dessa escola, então não valia a pena para mim deixar lá. Que é a escola, inclusive, que a Ana estuda hoje, que ele foi estudar depois. E aí eu botei numa escola perto do meu trabalho. Né? E era sempre reclamação, sempre. O Otto só tinha 2 anos de idade e era muita reclamação, tanto dele quanto da escola. E ele não se adaptou, ele não comia, ele não fazia cocô, ele ficava o dia inteiro na escola, de 8 às 6, tadinho. E ele não fazia cocô na escola, ele só fazia cocô quando ele chegava em casa e se ele tivesse acordado, porque às vezes ele dormia no carro. Como eu já falei aqui, o Otto sempre foi uma criança muito boazinha, ele sempre dormiu no horário, acordou no horário, ele mamava no peito e dormia 3 horas. E aí a escola reclamava que ele não queria comer, aí me mandava mensagem, Jana, não comeu. Aí eu descia do escritório, ia lá na escola, na hora do meu almoço, tentar dar comida pro Otto, porque o almoço da escola era 11 e meu almoço era só meio-dia. Aí ele ainda ficava esperando 1 hora, depois que todo mundo já tinha comido, para poder eu chegar e ele comer comigo. Aí ele comia assim, 4 colheres de comida. Aí ele emagreceu muito no primeiro ano da escola, muito. Foi um período muito difícil, mas que eu queria voltar pro jogo, queria voltar a trabalhar. Jana, você acha que valeu a pena? Não sei. Não sei mesmo, sabe? Eu hoje ainda penso e me arrependo muito das coisas que eu fiz, mas, enfim.
que acontece foi que eu não enxerguei no Otto as características, nenhuma característica. Eu nunca... E a escola, gente, como eu sempre falo aqui, a gente não pode esperar muito da escola, porque a escola conhece pouco ou nada sobre o assunto, tá? Eu deixei aqui uma lista, como eu falei, são mais de 100 as características que você pode identificar no HSD. Mas eu acendi algumas só, porque não tem condição de eu falar 100 aqui. Esse material faz parte do material de PDF do check-in. E aí, eu não enxergava nada disso nele, nada disso. E ele estudou lá até a alfabetização, da pré-escola até a alfabetização. Sempre foi um problema. Era chamado, o Otto é muito agressivo, ele não deixa a professora terminar de falar, ele é questionador. Todas as reclamações que vocês têm, e aí me conta, quais são as reclamações que a escola... Me conta aqui, quais são as reclamações que a escola traz para vocês? Se é suspeita da superdotação ou está em avaliação, ou até mesmo já identificou, mas o que a escola traz para você? A escola traz solução ou só traz problema? Fala para mim. Me conta. O que a escola traz para você em relação ao seu filho? Não é que não exista, tá, gente? A escola que vai olhar para o seu filho de maneira diferenciada e enxergar essa criança e as necessidades dela e até acolher. Mas é bem difícil. Enfim, eu só tinha reclamação. E eu não enxergava, sabe, as características. Eu não sabia de nada, eu nunca tinha ouvido falar. E o Otto estudou ali até a alfabetização. Quando foi na alfabetização, início logo, antes das férias de julho, ele pediu para sair da escola. Aí ele falou para mim que, depois a gente descobriu que não, mas a desculpa dele para mim foi que ele queria conhecer pessoas novas. Depois a gente entendeu o que era esse conhecer pessoas novas. Ele falou que ele queria conhecer pessoas novas. Falei, filho, mãe não pode tirar você da escola agora, né? Meio do ano. Vamos esperar mais um pouquinho? Você avalia se você realmente quer sair. Foi uma escola que seu pai estudou a vida inteira, a mamãe estudou um pouco lá, a gente conhece todo mundo. E a gente sempre, minimizando o sentir dele, sabe? E a gente não enxergava que os sinais estavam dando pra gente, porque a criança dá sinais. Se você conhecer as características e começar a perceber o seu filho, observar, né? E até anotar, gente, o que você enxerga no seu filho. Porque reforça o aprendizado. Você anotando, escrevendo, você reforça aquilo pra você. Até aquilo eu não fazia. Eu não desconfiava de nada, eu não enxergava nada, eu não sabia de nada. Eu só sabia que a escola reclamava muito e que o Otto também reclamava muito. Muito. Tanto que eu chamava ele de mimizento. Ai, meu filho, você reclama muito, meu filho. Eu lembro que eu falava isso muito pra ele, gente, muito. E toda vez que eu conto, eu faço questão de contar, porque eu quero que você pare se você tá fazendo isso. Ou se você fez isso sem querer. Foi sem querer, não interessa. Para. Sabe por quê? É sem querer, mas é você que tem que aprender a controlar a maneira como você demonstra o que você sente. Principalmente pro seu filho. Porque lembra, a criança aprende pelo exemplo. Se a gente não souber demonstrar de maneira correta o que a gente está sentindo para o nosso filho, que é uma criança que está em aprendizado, o que essa criança vai aprender? Que quando você está com raiva você pode gritar, socar a parede, explodir, agredir o outro verbalmente ou fisicamente. Porque depende muito. Não é que você não possa sentir nem demonstrar o seu sentir, mas você precisa saber lidar com isso e demonstrar isso de maneira adequada, porque a criança está te observando full time. Full time. Entende? Então, existem algumas características que a gente precisa observar nos nossos filhos se a gente suspeita da superdotação. Beleza? Eu não tinha essa informação, eu não suspeitava de nada disso, eu não sabia. O Otto era uma criança diferente? Era. Com menos de 1 ano de idade, ele identificava número, ele sabia pela placa do carro de quem era o carro, ele sabia pela marca do carro, se era igual o carro do vovô, igual o carro do vovô, igual o carro do vovô Silésio, igual o carro do vovô Silvio. A gente achava isso bonitinho, entendeu? Tem uma fotinho dele, que ele tá de calça jeans, de blusa de manga na casa da minha sogra, e que ele apontou assim um número e falava, meu Deus, sujo de batom, apontou o número e falava, né? E quando ele falava isso, a minha cunhada sempre falava, gente, esse menino é diferente. Só que, gente, a gente achava tudo bonitinho, tudo interessante, tudo legal, aprende fácil. Não, ele sabe. E era uma coisa muito natural. A gente falava assim, ele sabe. Mas eu também não tinha muito contato com outras pessoas, com as crianças da mesma idade. Mesmo depois que ele entrou na escola. Demorei muito para fazer amizade com as mães das crianças. Então, eu não ficava comparando. Eu não tinha esse hábito de, seu filho fala tal coisa, seu filho faz tal coisa. Embora elas me perguntassem às vezes algumas coisas, principalmente na alfabetização elas me perguntavam muito. Porque teve alguma coisa de apresentação e o Otto leu e elas ficaram chocadas com o Otto lendo.
Como que o Otto lê daquele jeito? O fulano não lê assim, o fulano não lê assim. Ué, Janaína, o que você faz? Eu falei, gente, eu não faço nada, o garoto lê. Eu leio pra ele lê livro, não sei. Eu não fazia nada, entende? Nada, eu não fazia nada diferente do que elas já faziam, que era deixar ver um desenho, não sei o que, enfim. Aos 4 anos de idade ele já jogava videogame, mas essas coisas a gente não conta pra... Jogava, ele ganhou o primeiro videogame com 4 anos de idade. Mas assim, pra mim era tudo normal. E aí a gente precisa enxergar algumas coisas nas crianças, né, pra poder a gente começar a ligar a antena, sabe? De tipo, opa, não é normal. Pode ser comum em algumas crianças, mas não é normal para todas as crianças. São características muito específicas. E por mais que as pessoas falem, ah, mas tem assim, mas tem essa... Não adianta, a mãe sabe que tem alguma coisa diferente ali. Não se for uma mãe desligada como eu. Mas eu achava tudo muito natural, apesar das pessoas falarem pra mim. Então eu tô aqui não só pela pessoa que tá enxergando que é diferente, mas pela pessoa também que de repente tá enxergando nada. As pessoas é que estão dizendo pra elas que o filho dela é diferente e ela segue achando que é tudo normal, que nem eu seguia. Até a segunda escola, porque ele pediu pra sair, como eu falei pra vocês, aos 7 anos de idade da escola. No mês de julho. Aí eu falei que eu ia tirar. Aí quando foi em outubro, ele pediu de novo pra sair. Aí eu falei com o Gustavo, falei, opa, tá estranho, né? Por que ele pediu pra sair de novo? E eu lembro que nesse meio período, eu acho que ele ainda não tinha sido suspenso. Depois de outubro, quando ele pediu pra sair a segunda vez, é que ele foi suspenso da escola por 3 dias, porque ele teve uma explosão emocional, porque ele estava jogando um jogo na educação física, e os amigos gritaram que ele tinha roubado. Senso de justiça latente, né? Uma característica muito comum no HSD. Deixa eu beber um pouco de água, porque minha voz começou a sumir. Uma característica muito comum do HSD é o senso de justiça aguçado. Por conta desse senso de justiça aguçado, ele ficou nervoso, deu segundo a professora, deu uma rodopiada, pisou no pé dela e derrubou uma amiguinha. E aí a escola não admite agressão física, não admitimos isso, vai ser suspenso por 3 dias, 7 anos de idade. Ficou suspenso 3 dias. Ah não, ele já tinha 8, ele tinha feito 8 no meio do ano. Ficou suspenso 3 dias fora da escola para pensar o que ele tinha feito. Enfim, a escola não enxergava, eu tive dificuldade e quando ele começou depois disso a demonstrar, e aí foi em outubro que ele começou a comer os dedinhos, arrancar o cabelo, demonstrar que ele não estava bem, e aí me sinalizou, né, por conta aí já estava em sofrimento, né, na verdade, aquilo me sinalizou e eu comecei a ficar muito alerta, chamei a escola para conversar. A escola no dia seguinte me deu um feedback que ele estava ótimo, brincando no recreio, estava tudo bem com ele, ela não viu nada diferente, conversou com ele, ele estava feliz. Aquilo me, sabe, mãe, né? Bateu mal essa informação. Não tá tudo bem. Mas fiquei na minha e catei a professora, na verdade. Falei, professora, vem cá. É isso, preocupado. Porque, não, Jana, faz assim, ó, toma meu WhatsApp, a gente vai falando, você troca comigo, no que eu puder ajudar, eu ajudo. E foi a professora, a pessoa que conseguiu me ajudar a olhar o Otto na escola, o comportamento dele. E aí ela sempre assim, e aí, como é que foi hoje, né? Aí ela, ó, hoje tava tudo bem, hoje ele tava ótimo. E aí, como é que foi hoje? Hoje ele chegou, eu dei boa tarde, ele falou, só se for pra você. Com uma raiva. Hoje ele tirou a cadeira dele da frente da sala e pediu pra sentar nos fundos, que ele não quer ficar perto de mais ninguém. Enfim, e ela foi me passando essas informações e eu fui começando a perceber que o Otto estava de maneira diferente, de que ele se norteava pelo meu humor. Então, se eu estivesse bem, ele chegava na escola bem. Isso eu só fui percebendo porque eu tive esse feedback da professora. Então, ele chegava na escola bem quando eu estava bem. Se eu tivesse sido ríspida com ele, se eu tivesse minimizado o sentir dele, ou qualquer coisa no carro indo para a escola, ele já chegava na escola mal. E aí eu chegava no carro na saída e perguntava. Antes eu perguntava para ele, e aí, como é que foi na escola hoje? Ele, em casa eu conto. Só falava assim. Só que ele não contava em casa, porque ele dormia no carro, geralmente. Dormia, chegava em casa, às vezes eu dava banho, às vezes não dava. Se estivesse ferrado no sono mesmo, eu deixava dormir até o dia seguinte. Ele sempre dormiu muito bem. Então, essa escola não enxergou nada do Otto. Daí ele pediu de novo em outubro para sair. Daí a gente acatou, levou ele para conhecer outra escola. Ele foi a 2 ou 3 escolas, se não me falei memória, escolheu uma e foi nessa que ele ficou até o 5º ano, porque ela só vai até o 5º ano. E foi essa que enxergou o Otto. Né? E na época ela me chamou para conversar e falou... Não, a gente identificou... primeiro ela ficava assim, o Otto já foi avaliado?
Aí eu falava, eu não entendi o que era avaliado e se isso era tipo igual terapia. Aí eu falava, ele faz terapia, porque o que aconteceu? Quando ele teve aquele monte de problema na escola anterior, eu busquei terapia para mim e para ele. Eu queria entender o que eu podia fazer para ajudar o meu filho, porque eu realmente estava preocupado com aquela intensidade toda. E o alerta acendeu para mim por conta da intensidade, não foi por conta de características diferentes. A única coisa que eu ficava preocupada era com o emocional do Otto. Falei, como que vai lidar com as coisas na vida? Como que essa criança vai fazer? Essa criança não sabe. Só que eu também não sabia muito, entende? Eu achava que eu sabia, mas eu não sabia lidar com um monte de coisa que eu tive que aprender nos últimos 7 anos, estudando muito e praticando muito sobre o assunto. Então, a escola, a segunda escola dele, que na verdade essa foi a segunda escola dele, é que chamou a gente para conversar e falou, se eu fosse você, eu levava para fazer uma avaliação de uma neuropsicóloga, porque a gente suspeita que o Otto seja superdotado. Aí eu, e o que é isso? Aí ela explicou algumas coisas, algumas características, ela foi falando, ele é assim. Ele é assim. Então, não é normal, nem todas as crianças são assim. Então você precisa avaliar para saber o que tem de dificuldade, o que tem de facilidade nele. Eu lembro que foi essa fala da diretora do colégio, porque ela conhece da condição, porque ela já teve mais crianças lá nessa condição. E aí ela foi falando, e aí depois disso eu comecei a estudar sobre o assunto. Né? Depois do laudo, veio um laudo ruim, eu busquei na internet, neuropsicólogo, né, em Niterói, porque eu queria alguém de Niterói para poder avaliar, porque ela falou para mim na época, não tem ninguém aqui que saiba disso, eu moro no interior. Você tá sempre em Niterói? Vai para lá com ele, leva ele lá para avaliar. Então eu busquei na internet, eu achei uma pessoa, só que na época eu não sabia nem o que era superdotação, menos ainda que precisava de uma pessoa que tivesse pelo menos uma experiência na área, tivesse estudado sobre a condição para poder fazer uma avaliação mais densa, né, mais completa. Então eu recebi um laudo, não entendi nada da devolutiva. Por isso que eu falo para vocês se informarem, porque mesmo que seja uma pessoa que tem experiência em fazer avaliação, quando ela te entrega lá, é muita informação. Se você não tiver visto isso um pouco antes, entendido sobre o assunto, tido contato com isso, você vai ficar perdido do mesmo jeito. Porque vai vir a segunda fase desse game. A segunda fase desse game é como que lida com essa criança? Como é que eu faço? Como é que eu ajudo essa criança na parte emocional? Que é a que você vai começar a notar que é mais difícil de lidar. Porque as outras, ele é bom em matemática. Bota num negócio que tem matemática, ou que tem ele é bom em química, ele é bom em física, ele é bom em relações interpessoais. Você entende? A parte cognitiva a gente consegue lançar a mão de coisas, atividades, para poder potencializar. Mas o emocional é com a gente, pai e mãe. Só que a gente também não tem muita informação sobre isso, nem pra gente, nem pro outro, muito menos para ensinar pro nosso filho. Então é muito complicado pra gente. Então eu comecei a enxergar porque a escola sinalizou, e daí eu comecei a estudar, veio um laudo que não dizia Lé com CRE, e daí eu comecei a estudar porque eu pensei, putz, só a escola que tem que lidar com isso? Porque quando ela me entregou o laudo, a profissional, eu entreguei para a escola. Toma, escola, foi você que pediu, entendeu? Só que não é um movimento normal, a gente precisa entender que o filho é nosso. A gente é que precisa aprender como é que fica, como é que lida, quem é essa criança, quais são as características. Então eu comecei a observar mais o Otto, né? Aí eu comecei a perceber que ele tinha lido antes de todo mundo e que as mães ficavam falando, né? Nossa, o Otto lê muito bem, ele tinha uma dicção muito boa, ele se comunicava muito bem. Eu lembro que ele gostava sempre gostou muito, e essas são características, tá, gente? Ele tinha uma dicção muito boa, se comunicava muito bem e leu antes da idade dele, para a idade dele, né? São duas. Ele gostava muito de estar entre os adultos. E eu lembro que as pessoas se impressionavam com a fala dele, aí ele ainda falava assim, eu tenho um vocabulário rebuscado. De onde esse garoto tirou essa palavra, rebuscado, gente? Porque eu não ensinava. Eu não ensinava essas coisas pra ele. E eu lembro que quando ele falou isso a primeira vez, ele estava na casa da minha sogra, a sogra da minha cunhada fez assim, gente, como é que ele sabe isso? Eu falei, não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Não é culpa minha, tipo assim, sabe? Então ele era uma criança que gostava de ficar muito entre os adultos, tinha um vocabulário rebuscado, não tem ainda, ele fala super bem, até postei uma história esses dias, um Rios, e alguém falou, e as pessoas comentam, ele fala super bem, ele é uma habilidade dele, ele tem uma dicção muito boa, uma conversação muito boa, ele sabe se comunicar, ele é uma criança, né, que aprendeu a ler bem, não é ler não é ler bem, a ler bem muito antes das outras crianças, né, ele parece uma criança agora um adolescente, né, com uma idade a mais, porque sempre teve um posicionamento, ele tem como é que fala?
uma postura, parece mais que a idade dele, mas ele só tem 15 anos, fez 15 agora, né? Ele e a maioria das crianças, eu falo ele porque eu tô pegando o alto como padrão, mas aqui também tem características da Ana. Eu fui sinalizando as características que eu enxergo nos meus, mais ou menos, para poder trazer para vocês, né? Vai anotando aí, tá? Eles podem apreciar o sarcasmo, sabe? Ou ser muito sarcástico. De não saber o limite do desrespeitoso, quase, sabe? Mas o sarcasmo tá ali nele, né? Como eu falei, tem um vocabulário amplo, rebuscado, diversificado. E ele sabe disso, a criança que tem, ela sabe disso, que ela fala bem. Você vê, o Otto virou e falou, não é porque eu tenho um vocabulário rebuscado. Entendeu? Quem foi que falou isso pra ele, Jesus amado? É uma criança que tem uma imaginação rica, vívida, né? Ativa. Ela tem uma imaginação rica tem amiguinho imaginário, e aí é um tipo de sobreestabilidade ou de inteligência, depende. Como que eu sei, Jana? Avaliando. Tô trazendo aqui umas características mais comuns para você. Vai anotando, tá bom? Tem um senso de justiça aguçado, como eu já falei para vocês, né? E fica um pouco perturbado quando enxerga a desigualdade, por exemplo. Uma criança, uma pessoa na rua com uma criança pedindo dinheiro, é uma coisa que desregula eles emocionalmente, eles querem fazer alguma coisa. Você tem dinheiro aí, mamãe? Você tem dinheiro aí? Você trouxe dinheiro? Eu às vezes vou encarar aí com eles na consulta com a psicóloga, eu tenho que levar umas moedas, ou dar para eles as moedas, porque tem sempre uma pessoa ali naquela calçada e eles sempre querem deixar um dinheiro para elas. E eles ficam se não deixam. Eu lembro que o Otto era muito pequenininho, a gente estava passeando no centro de Niterói, passou, tava um calor enorme, tinha uma senhorinha na calçada. Aí ele falou assim, mamãe, você tem dinheiro aí? Eu falei assim, tenho, filho, porque não, para comprar uma água para ela, porque tá muito calor. E tinha um barzinho, uma lanchonete perto, eu lembro que era a Rua da Conceição. Eu tava indo mostrar para ele onde que o pai dele morava na época da faculdade, que o Gustavo morava na Rua da Conceição. Aí eu passei, voltei no barzinho, comprei uma água, aí ele fez questão de entregar a água para a senhorinha, todo feliz que tinha comprado a água. Então eles têm esse senso, né, de justiça, mas também tem esse senso de a desigualdade mexe um pouco com eles, entendeu? A memória deles é excelente. Gente, não é regra, tô falando aqui da maioria das características, tá? A memória deles é excelente, pode recordar de coisa que às vezes a gente nem recorda, com uma precisão absurda, sabe, de coisas. Tipo memória de elefante, sabe? Eu tenho inclusive uma amiga que tem memória de elefante. Tem uma curiosidade intensa sobre quase tudo. Então é aquele infinito porquê, sabe? Por quê? Quando? Como? Por quê? Mas, aí já fala mais, você já sabe que vai perguntar mais alguma coisa, já faz, ai Jesus amado, vem mais perguntas, porque é cansativo. Gente, é lindo, é cheio de característica maravilhosa, mas é desafiador pra mãe. Desafiador. Ah, por que você só fala da mãe de vez em quando aparece uma aqui assim? Porque eu sou mãe, eu tô falando da minha experiência. Eu peço depois pro Gustavo, inclusive ele vai falar isso na mentoria que vai ter a aula no final do mês. Ele vai ter uma aula em que ele vai falar da experiência dele como pai, como que ele enxergou, como que ele fez, como que ele entendeu, enfim. Aqui eu vou falar como mãe sempre. As decisões, as coisas que a gente, as ferramentas que a gente pratica são todas em comum. A gente, né, senta, conversa. O Gustavo já tá a mil nisso, mas eu vou sempre trazer o meu olhar, a minha experiência. Não tem como eu falar do outro, tem como eu falar de mim, tá bom? Então é muito desafiador para mãe. Outra coisa que eles são muito intensos é na dor. Na dor é uma intensidade, é um sentir exagerado. Qual criança que é aí assim? Me conta. Tem uma criança aí assim que, nossa, fez um machucadinho. Olha aqui, cortei. Tá sangrando, você vê o sangue. Então tem criança que se vê o sangue, então aí se desespera. Que criança que é assim? O meu é. O meu a gente já sabe, né? Tanto Ana quanto o Otto são assim, pra machucado, pra tudo, entendeu? Não tô dizendo que não tá doendo, tá, gente? Tá doendo. Só que eles sentem a dor, assim, com mais potência, sabe? Corrige os outros. Às vezes, Joca meu Deus, pois é. Meu filho é assim também. Pois é, é isso. Corrige os outros, precisa ver na hora de tomar a vacina. Não fala, não. A vacina era um desafio. O pessoal dizia que não podia dar remédio antes da vacina, né? Ai, gente, eu não queria nem saber. Eu dava remédio, dava uma acalmadinha, dava uma Valgina, sabe? Dava uma acalmadinha e levava pra tomar a vacina. E conversava, hein? Vai ser assim, um belisquinho de formiguinha,
entendeu? Vai doer, não tem jeito, porque eu não mentia, sabe? Eles falam disso até hoje. Minha mãe não mente, porque eu não minto, sabe? Eu vou falar de uma maneira em que eles podem, né, em receber, uma maneira que é adequada para a idade, mas não vou mentir, eu não minto para eles, sabe? Ah, vamos não sei aonde, vai ser legal? Às vezes vai, às vezes não, depende, tal, entendeu? Eu não minto para eles. Muito assim. Antes eu não entendia. Mas não é drama nem fingimento, igual eu achava que era drama. Eu achava que era drama, fingimento não. É deles. Eles sentem muito. Eles são muito intensos. Aquilo dói por dentro, sabe? Tem. O Otto tem. Gente, é o meu todinho. Ele corrige, tem característica. Ele corrige. Isso. Ele corrige, ele mesmo entrega. Ai. Ai. Faz exame de sangue, gente. Ó, inclusive tem que fazer agora, nem sei, mas vamos conversar sobre isso. Porque faz anos que não fazem, né? Por causa da pandemia e tal. Eu ainda não parei pra fazer isso, vou fazer agora. José ontem pingou uma gota roxa de ameixa no pé, vi aos prantos, fui correndo, era ameixa. Ai, gente, tadinho. Não é drama, tá, cá? Ele realmente se desregulou porque viu uma coisa diferente. Não tem jeito. Então, eles experimentam essas reações intensas à dor, né? Corrige os outros, às vezes de maneira rude, mas geralmente a criança acerta. Isso que é o pior, né? E aí que entra o nosso papel de ensinar para eles a demonstrar as coisas que eles querem demonstrar, mas de maneira respeitosa. Não adianta, eles não sabem. Não é seria de propósito, né? É só porque eles realmente não sabem como fazer. Por isso que eles precisam aprender. Entra aí o nosso papel de ensinar a demonstrar de maneira respeitosa o que eles acham, pensam, sentem, para poder não agredir fisicamente ou verbalmente a outra pessoa. É sinceridade pura, purinha. Porque eles têm essa coisa com a verdade. Eu acho que mentir, é verdade. Tem um episódio do Sheldon em que ele tem que é aquilo, né? Ele tem que representar pro cara que investe na faculdade, porque a faculdade lá tem esse lance de investidores, né? Aí ele tem que, tipo, participar de um jantar com esse cara. Tem que participar de um jantar com esse cara. Aí o pai dele começa a conversar com ele, explica pra ele que ele precisa. Ele, não vou, eu não sou fantoche de não sei o que. Aí ele, mas é pela ciência. Aí o pai dele começou a olhar, falar pelo lado que ele tinha interesse, ele, opa, agora eu me interessei. E aí ele toca no jantar. Aí o pai, aí ele, como é que eu vou... Papai, eu não consigo. Aí ele, vamos treinar. Aí eles chamam o menino, tá ruim o som? Ai, Jesus. Vê se melhorou. Vê se melhorou o som. Deixa eu aumentar um pouquinho mais o microfone, de repente é isso. Não sei, tá, gente? Vou aumentar. Depois me diz se melhorou. Aí ele chama o vizinho, né? Que o vizinho é meio lerdo, meio desligado, não sei se tem alguma dificuldade, a mãe não... Tá ruim ainda? Ai, gente, ninguém merece. Vamos trocar de lado pra ver se melhora. Melhorou? Melhorou? Deixar aí então, hein? Aí o pai coloca ele pra treinar com o vizinho, né? Fala um negócio, aí o vizinho fala outra coisa totalmente aleatória, que não tem nada a ver com o assunto, aí ele olha pro pai, aí o pai, Sheldon, aí ele fala, entendi, por que você não fez tal coisa? Aí ele treinou com o vizinho e deu certo, sabe? Deu certo. E aí ele foi pro tal do jantar. Chega na hora do jantar, aí ele fala justamente da parte emocional, ele vai narrando, aí ele fala assim... não sei o que aí faz. Aí ele vai falando de maneira física, né? Que não sei o que lá, que aí quando não sei o que lá explode. Aí eu sabia do resultado, e ia falar assim, aí vai explodir. Aí explode. Aí ele começou, explodiu, porque ele não aguentava mais ouvir o cara falar besteira. Aí ele começou a falar um monte de coisa, sinceridade, jogando tudo na cara do cara, falando um monte de verdade, que você não é cientista, que você não entende nada disso, que não tem nada a ver. Falou um monte. No final, o empresário gostou da sinceridade dele e fez uma bela de uma doação para a faculdade, porque viu que ele era muito inteligente, porque ele já está na faculdade com 11 anos de idade, né? Assistindo aula de física. Começou a fazer filosofia, mas não deu muito certo, não. Então, o que acontece, né? Eu vou ter que trazer para cá, porque minhas anotações estão aqui.
O que acontece, né? Tem essa coisa de corrigir os outros de maneira rude. Ele foi rude, ele treinou, mas ele não conseguiu. Muito pequeno, muito novo, treinou só uma vez. Como eu falo muito pra vocês aqui, não é um treino de uma vez, não é uma vez que você ensina pra essa criança que ela vai aprender. É a consistência, é fazer sempre, é colocar ela na situação, ou quando ela passar pela situação, lembrar pra ela como é que você pode fazer pra demonstrar isso, né? Precisa ensinar pra essa criança. Filtro social, gente, vocês colocam muito nome para as coisas. Filtro social é o quê? A criança que não sabe se socializar? Porque assim, ó, vamos lá. Vamos lá, né? Esse filtro social que você fala, por exemplo, o Otto tem amigos específicos, mas o Otto nunca teve dificuldade de se relacionar com as pessoas. Agora, não é uma criança, eu acho que toda criança é assim, não se relaciona com todo mundo. Ele escolhe um grupo, né? As crianças são assim, principalmente adolescentes, né? Sempre teve um grupo que ele gostou mais, e geralmente é um grupo de crianças parecida com ele. Vamos lá. Outra característica muito comum aí é a sinceridade, né? É a verdade que está acima, entendeu? E é por isso que a gente precisa ensinar como mostrar, como falar, como se comportar de maneira adequada, a fim de não ferir verbalmente nem fisicamente. Foi o que eu acabei de falar. Precisa ensinar. Fala tudo que vem na cabeça. Só que nem tudo é aceitável. E aí, gente, deixar que fala que vem na cabeça porque é superdotado é permissividade. Não é porque é superdotado que pode tudo. Precisa saber o que pode ser feito. E fazer mesmo que não queira, né? Não tem jeito. A criança precisa passar pelo desconforto. Vem te ver, tô dando aula. Ai, tô na minha janela. Por causa do pé de amora. A criança precisa saber o que ela pode fazer. Claro que você não vai conseguir ensinar isso de uma vez só. Você precisa mostrar para a criança, de repente vivenciando as situações, de repente trazendo, mas sempre numa hora de calmaria e de conversa. De repente trazendo livros em que tragam situações que são desconfortáveis, em que o personagem faz uma coisa que de repente tem que tomar uma decisão. Como é que fala isso para outra pessoa? Isso é importante, vou explicar por quê. Porque não adianta só a gente tolir, tá? Vou falar que não pode falar. E aí essa criança cresce achando que ela não pode expressar a opinião dela. Não posso falar. Porque a criança ela não sabe medir. Ela ou é ou não é, principalmente a HSD. 8 ou 80. Não tem jeito. Então você precisa mostrar para ela, e aí precisa ser praticando, conversando, gerando conexão, trazendo situações para você conseguir fazer isso com ela, né? De que não é que ela não possa achar, demonstrar, vivenciar ou ver a coisa, e ainda mais se for verdade. É que ela precisa saber como falar, se é que tem necessidade de falar. Por exemplo, vamos lá, tá da opinião que eu dei esses dias no Instagram, no Stories, né? Falando disso. Na minha opinião, mas a opinião só é dada quando for solicitada. E isso a gente precisa ensinar para os nossos filhos, tá? Até para que eles saibam colocar limite no outro. Posso te dar minha opinião? Obrigada, não, meu anjo. Eu já estou satisfeita com o conceito que eu tenho sobre isso. Ela precisa. A outra pessoa vai ficar, nossa, não quer a minha opinião? Pelo menos não fui grossa contigo, fui respeitosa. Não, obrigada, não quero a sua opinião, tá bom? É isso. É igual quando chegam aqui, tem certeza que seu filho não tem outra característica? Não? Já as duas pessoas perguntaram. Tenho certeza que não tem outra condição. Ele já foi avaliado por uma profissional com experiência em superdotação e que atende outras condições. É uma profissional que faz avaliação multidisciplinar. Então, não, ele não tem outra condição, ele não é dupla excepcionalidade, ele é HSD cheio de sobreestabilidade. E só enxerga isso a profissional que está trabalhando diretamente com HSD. Por isso que eu falo para vocês terem cuidado na hora de escolher o profissional que vai fazer a avaliação do filho de vocês. Porque existem características, nuances, que podem ser parecidas com outras condições. Mas se fizer a avaliação, vai negativar. Se a avaliação for bem feita, tá bom? Então, assim,
Eles têm uma sensibilidade muito grande. Por exemplo, é uma coisa que as pessoas questionam. Ah, não gosta de etiqueta na roupa, tem um tecido que não agrada, tem uma comida que não come, né? Uma coisa mais pastosa não gosta. Ah, não gosta de coisa colorida no prato. São os meus filhos. O Otto não gosta de purê, eles não comem nada colorido, tá tudo... Isso pensava em TEA, mas descartou. Você entendeu? Descarta, porque o profissional que tem experiência, ele tem testes específicos para confirmar ou descartar. Gente, se confirmar, ok, bora achar as terapias necessárias para poder dar o suporte necessário para essa criança. Só que não adianta o achismo. Não sei, me aparenta, não sei, desconfio. Desconfiar, aparentar, principalmente se a pessoa não pediu opinião, não interessa. Não joga esse peso em cima da mãe, é desrespeitoso, sabe? Não interessa, essa mãe tá louca procurando uma maneira de achar uma avaliação, uma pessoa boa, para entregar o filho na mão dessa pessoa, para poder conseguir receber um laudo decente, para ela olhar aquele laudo e ler sem palavrinhas, cheio de palavrinha de terminologia técnica. Ela quer o Lé com CRE ali escrito, o que é, o que não é, o que tem, o que não tem, o que faz, o que não faz. A mãe quer norte, quer orientação, não quer eu acho, eu suspeito, eu enxergo. Para com isso, desrespeitoso. 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 Então, se você não sabe profundamente sobre o assunto, não se envolva. E principalmente não se envolva se ninguém pediu outra opinião. Entende? É disso que eu falei esses dias no Stories. Perfeccionismo tem também, né? A criança tem perfeccionismo. E o que é o perfeccionismo? Gente, tá cá embaixo isso, tá? Eu já falei da empatia intensa que ela sente para os outros. As soluções criativas que eles têm com os problemas mais básicos. Por quê? Porque a criança HSD, ela tem dificuldade no simples e facilidade no complexo. Entendeu? Ela tem facilidade no simples e dificuldade no complexo. Essa é a criança HSD. Então ela tem as soluções mais criativas para as coisas mais básicas. Entende? O meu foi diagnosticado com TEA, mas a psiquiatra mandou rasgar o teste. Tenho quase certeza que tem essa habilidade. Você entende? Agora, a escola tem experiência de fazer HSD, sabe? Para confirmar, ele é capaz de confirmar se tiver TEA, uma dupla excepcionalidade, ele é capaz. Só que se for uma sobreestabilidade, se forem características de nuance, ele vai também saber enxergar. Só que eu recomendo muito que você não faça nada sem estudar antes sobre a condição. Para você chegar no profissional, segura, até para escolher o profissional. Segura, você sabe o que está acontecendo, diferente do que aconteceu comigo. Eu catei no Google, fui lá, a pessoa me deu um laudo e falei, sem nada disso. Levei para a escola que lute. E a escola sabe menos ainda. Essa é uma responsabilidade nossa, entende? Então a gente precisa estudar sobre o assunto. Por isso que eu criei o check-in, porque na minha dificuldade de entender da condição e de ir perdida a fazer uma avaliação, eu pensei, cara, ninguém precisa passar por isso. Tem que refazer a avaliação, tem que estudar tudo, não só o que precisa ser estudado para fazer uma avaliação, para poder buscar um profissional, não sei onde encontra profissional, entende? Como é que eu escolho um profissional? Quem é o profissional que é bom? Muito louco, mas eu criei o check-in justamente para encurtar o caminho, para ser um norte, para ser uma luz acesa assim, sabe? Que vai te guiando para aquela jornada ali, que está só começando, porque depois vão vir as perguntas. E aí, como é que eu lido agora? Não tem jeito, é sobre isso. É uma jornada que é nossa, mas a gente precisa trilhá-la da melhor maneira possível. Até porque os nossos filhos merecem isso. Diz que o profissional não for bom pode confundir os dois. Infelizmente é verdade. Luca foi avaliado, 2 profissionais disseram que é desabilidade, mas a escola sempre põe uma dúvida. A escola não sabe, Marielle. A escola não sabe. A escola se especializou nas deficiências. Então eles enxergam os defeitos, enxergam as dificuldades, enxergam quando a criança dá ruim. Tô mentindo? Me conta aqui qual foi a primeira conversa que a escola teve com você quando começou a enxergar que seu filho era diferente. Olha, tá dando problema aqui. Termina muito rápido a atividade, aí começa a conversar, atrapalha a aula. Olha, muito explosivo, muito intenso, muito agitado, não consegue ficar sentado. Pode ter TDAH, hein? É melhor avaliar. Tô mentindo? A escola sempre traz a dificuldade. Ela não enxerga a criança porque ela não conhece da condição. Ela não enxerga que essa criança terminou rápido a atividade porque ele aprendeu mais rápido que os outros, porque ele tem uma facilidade de aprendizado, e é uma das características que estão aqui escritas. Ele tem uma facilidade em aprender.
Então ele termina rápido. Ou porque ele aprende pela audição, ou porque ele aprende rápido pela visão, ou porque ele está usando todos os sentidos e absorveu muito rápido aquele conhecimento. E daí, ele não precisa de tanta repetição quanto a maioria das crianças. Então, quando a professora começa a repetir, a aula começa a ficar entediada. Entende? A criança começa a ficar entediada. E aí ela não quer mais ir para a escola. Verdade, só problema, exatamente isso, exatamente isso. Sou professora e mãe de HSD, a escola realmente não sabe. Não sabe! A escola se especializou em olhar a dificuldade e a deficiência. E aí quando o nosso filho chega com dificuldade, porque o HSD tem dificuldade, a gente tem que desmistificar isso de que é um gênio, é perfeito. Ninguém é perfeito. Os nossos filhos têm dificuldades e a gente tem que justamente ter clareza sobre isso para poder a gente saber lidar com as dificuldades dele, sinalizar. Escola, ele é assim, ele é assado, é assim que eu lido, é assim que eu faço, é assim que lá em casa funciona. Porque primeiro, você vai passar uma autoridade para a escola. Opa, essa daí conhece o filho dela. Entende? E segundo, a escola já vai entender que você sabe muito bem da condição da criança. Então quem tem que se informar é você. Esquece da escola. Não adianta. A escola tem que fazer o quê? O básico. Entender que essa criança tem dificuldade emocional, que precisa dar uma olhadinha nela de vez em quando, para saber se ela está indo bem na sala, se ela está interagindo, se ela está criando laços de amizade. Enfim, o que você quer que a escola olhe o seu filho? É isso que você vai levar para a reunião, entende? Ele explode... Exatamente isso, Ele explode, vai se acalmar debaixo da mesa por ser tadinho. Termina rápido, vai andando por ser TDAH, exatamente. Dá um remedinho natural, já ajuda ele. Nunca eu tive que ir atrás da escola perguntar e disseram para investigar TDAH. Você entende? É isso. Bora pra... Ele tem empatia enorme, soluções criativas, tem um forte apego quando se conecta, né? Porque eles têm uma dificuldade de se conectar porque eles têm que confiar. Tá? Então, mas quando se conecta, tem um forte apego. Seja por pessoa, seja por animal, até um bicho de pelúcia. Né? O Otto tem, a Ana tem, até hoje. Os bichinhos estão lá, tem que dormir lá com eles. Se a gente viaja, pega a estrada para ficar fora dias, leva os bichos tudo junto. Ainda bem que são bichos pequenos. Mas leva, entende? Trem, carrinho, sapato, qualquer coisa que eles tenham, que eles se apeguem, é muito importante para eles. Então, eles têm essa facilidade de apego se ele confia, principalmente na pessoa, tá? Requer menos repetição para dominar a nova habilidade, né? Tem um interesse apaixonado por tema, e aí, gente, os interesses às vezes podem ser até incomuns, né? A maioria gosta muito de planeta, gosta muito de mapa, a maioria que as mães trazem para mim, né? Aqui tem livro de mapa, aqui já teve livro de... não tem ainda, livro de astronomia. Então, assim, eles têm, e são fases. Tá? Vai passando, mas quando fica naquilo um bom tempo até tirar tudo que eles têm de interesse naquele assunto, parte para outro. Agora o Otto, por exemplo, está muito focado em mangá, livro de mangá. Ele já leu muitos livros e agora ele está no mangá. Mas ele ama, por exemplo, Diário de um Banana. Se você falar assim, vamos doar essa coleção. Não, Diário de Banana não. Ele não aceita nem emprestar para a Ana ler. Não, compra outro para a Ana. Eu vou comprar outra coleção de Diário de Banana para sua irmã ler. Quando ela tiver interesse, ela pega aqui no seu quarto, lê um, depois ela devolve, ela sabe que é seu, mas eu não vou comprar outra coleção. Até porque daqui a pouco ela vai ter interesse por outros livros. Entendeu? Eu vou ter 2 coleções de Diário de um Banana dentro de casa? Não tem cabimento. Porque tem um apego com aquela coleção, sabe? A do Harry Potter é a mesma coisa. Tem um apego com a coleção do Harry Potter. Mas, daqui a pouco passa, troca por outra coisa, sabe? Podem ser bastante argumentativos, qualquer discordância é aparentemente um convite ao debate. Você discordou, bora lá conversar sobre esse assunto então. O que você acha disso? Já chega cheio cheio de imposição, porque eu entendo muito mais desse assunto que você. Fica frustrada com a repetição e a revisão, que é a criança que se entedia na sala de aula, ou que você fica repetindo a mesma coisa várias vezes. Você precisa saber fazer perguntas certas para a criança fazer o que precisa ser feito. Né? Isso é muito importante porque você se torna menos chata e repetitiva. Eles não gostam da repetição nem como mãe. Até você é chata. E você passa a não ser ouvida. Então você começa a repetir muito quando eles fecham o ouvido. E não te ouvem mais porque já sei disso. Já sei disso. Ela está falando da mesma coisa sempre. Então as perguntas são importantes. Existem perguntas que a gente pode fazer para estimular a criança a lembrar. Porque é muito perigoso. E aí vai um bizu aqui, é muito perigoso a gente ficar lembrando sempre a criança que ela tem que fazer as coisas, porque o cérebro dela fica condicionado a você lembrar.
Ela deixa de ter a responsabilidade de lembrar e fazer e passa a ter condicionamento de quando a minha mãe lembrar eu faço. Se fizer, se não fizer ela vai esperar você lembrar de novo para ela fazer. E aí o cérebro dela fica condicionado a lembrete. Quando ela lembrar eu faço, quando ela falar eu faço, quando ela reclamar eu faço. E nunca é a responsabilidade daquela pessoa, daquela criança ou daquele adolescente. Então as perguntas que você faz para estimular essa criança a fazer o que precisa ser feito, que é da responsabilidade dela, traz muito mais resultado do que você ficar só lembrando, entende? Porque você vai lembrar, ela não vai fazer, aí ela vai ficar, você vai reclamar de novo, ela não vai fazer até você gritar, aí ela vai fazer. Então você precisa saber de ferramentas, né, para poder trabalhar com essa criança, para ser consistente, porque de novo, não é uma vez só, não é uma mágica, é cansativo, é desafiador, mas a gente precisa fazer isso porque a gente é mãe, né? Então vamos lá. Tem o interesse apaixonado, já falei, né? Argumentativo, frustrado com repetição, falta paciência quando a criança ou com a outra pessoa tem dificuldade no que eles dominam, entendeu? Isso é importantíssimo, falta paciência quando o entorno, né, pode ser a turminha, tem muita dificuldade no que ele já domina, falta paciência para ele lidar com isso, porque ele tem realmente um pavio de paciência muito curto, né? E eu falo isso por experiência própria, eu tive que treinar a minha paciência, eu tinha pouquíssima paciência com meu filho, eu gritava, eu batia a porta, eu era escandalosa, não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso, porque a gente precisa superar as nossas dificuldades e ir em constante evolução. E eu falo isso porque de repente você se enxerga, você fala, cara, eu sou assim. Você consegue mudar, tá? Eu consegui, você consegue, eu não sou melhor que ninguém. Eu só sou uma pessoa extremamente estudiosa e dedicada. Amo fazer o que eu faço e me dedico constantemente a isso e coloco em prática constantemente todas as coisas na minha casa para poder ver os resultados, replicar os resultados e levar isso para os cursos que eu tenho, né? Então, lá nos cursos tem muita ferramenta para lidar com o superdotado, para estudar, para poder depois identificar essa criança. Meu filho entediado deixou de copiar na escola, a professora precisava copiar a tarefa para ele fazer em casa, porque nem isso ele fazia mais. Precisa conversar com a escola, né? Foi importantíssimo, repetir, educar e repetir. Ele frequentemente acha a escola entediante. Acabou de falar isso aqui, ó. Outra característica. Por que é entediante? Porque ele precisa de menos repetição para aprender o conteúdo. E aí a escola fica repetindo, e aquilo fica irritante para a criança. Por isso que o HSD precisa de um plano educacional individualizado. Porque na hora que essa criança terminou a atividade mais rápido, o que a gente pode fazer com ela dentro da sala de aula para ela não atrapalhar ou não chamar a atenção justamente daquele amigo que tem dificuldade na matéria? Ou tirar a aula toda do contexto, entende? Por isso que a criança HSD está inserida na educação especial, porque é uma criança que precisa de um olhar diferenciado, mas a escola, por enquanto, não está muito preocupada com isso, infelizmente. Muita luta com perfeccionismo. Muita luta mesmo com perfeccionismo. Por quê? Porque o perfeccionista, gente, não é só a pessoa que quer a coisa perfeita. É a pessoa que tem medo de errar. E o medo de errar no HSD pode paralisar, porque ele é muito mais intenso que todas as outras pessoas. Então ele pode enxergar esse perfeccionismo, né? Ele pode enxergar esse medo de errar, pode acontecer como um freio para ele. Por exemplo, né? Eu tenho um livro aqui, eu não me lembro agora qual é o nome do livro, não está aqui na minha mesa, não adianta eu pegar. Que ele fez testes com 2 grupos de crianças, eu já falei isso numa outra live, e uma delas foi elogiada pelo esforço e a outra foi elogiada pelo resultado. Nossa, que bacana, você conseguiu, parabéns. Nossa, vocês se esforçaram bastante, hein, para chegar nesse resultado, que bacana. Essas crianças que foram elogiadas pelo resultado só, não pelo esforço, só pelo resultado, quando veio o segundo desafio, elas não quiseram participar, porque elas eram perfeccionistas, tiveram medo de errar e de tirar delas esse título de nossa, parabéns, você conseguiu, que resultado maravilhoso. Ela ficou com medo de perder esse título. Então o que ela fez? Ela se negou a participar de novo porque ela não queria passar pelo risco de errar, de não conseguir, de ser um desafio mais difícil, né? E ela não conseguir transpassar esse desafio e perder esse título dela. A criança que foi elogiada pelo esforço, quando chegou um desafio mais potente, falou, pô, se eu me esforcei e consegui nesse tanto, se eu me esforçar mais um pouco, eu consigo nesse outro. Então a criança que é elogiada e aí vem o lance do elogio,
pelo resultado, ela tende a ter medo de fazer de novo, de tentar mais uma vez, porque ela fica com medo de errar. E se ela erra, ela perde aquele status dela de que ela é inteligente, de que ela fez aquele feito. E essa criança que tem medo de errar é uma criança que também é perfeccionista. E o perfeccionismo não é saudável, gente. A criança precisa passar pelo erro. Você imagina a quantidade de erro que essa criança vai passar pela vida ainda. Não é melhor ela ir sendo preparada agora, enquanto criança e adolescente, por você, a lidar com isso, a treinar esses sentimentos, a entender quando isso acontecer que é um sinal, opa, o seu perfeccionismo aí tomando conta de você. Cuidado. O que a gente pode fazer para passar aí por esse desafio? Você vai paralisar? Você entende? A gente precisa ajudar nossos filhos, não tem outro caminho. Eu tô começando a cansar de falar isso, sério mesmo. Com frequência eles falam muito rápido, que nem eu assim, entendeu? Suas pequenas bocas não conseguem acompanhar a sua excitação e suas ideias. Existe uma criança aí assim? A boca não dá conta de falar de tanto de coisa que está na cabeça. E o mesmo acontece com escrever. Às vezes está escrevendo e o tanto de coisa que tem na cabeça não consegue escrever o que está ali, expressar na mão. Aí eu não gosto de escrever, aí cansa a mão, ou come palavra, porque não consegue. A cabeça está muito mais rápido do que a mão, não consegue dar conta, sabe? E aí é irritante escrever. Ah, meu filho não escreve, meu filho não quer escrever. Não quer. Não quer porque a cabeça dele tá mil, já pensou em tudo e tá na metade da folha do que ele já pensou e não consegue demonstrar fisicamente o que ele realmente está pensando ou o que realmente ele é capaz de fazer, porque a cabeça dele é muito mais capaz do que o braço, entende? E aí ele se irrita e não quer copiar. Tem um pai, um irmão, um parente na família que foi ou não identificado e tem as mesmas características que ele. É a mãe, é o pai, é um parente, é uma avó, é um avô, é um tio. Olha só. Por quê? Porque é genético, né? Ah, o meio influencia. Sim, o meio influencia. Por isso que a gente costuma falar que é uma condição biopsicossocial. Porque é genético, o meio influencia, o social influencia. Essa criança, se ela receber, né, os estímulos certos, ela potencializa as habilidades ou não, se ela não receber nenhum estímulo, entendeu? Precisa o HSD estar ali sendo alimentado constantemente, tanto para o cognitivo quanto para o emocional, principalmente por conta da sincronia, né? É muito exigente com comida, com textura, a gente já falou aqui, cheiro, né? Eu, por exemplo, sei quando a comida está boa de sal pelo cheiro. Eu tenho sobreacessibilidade sensorial. Eu sei quando eu visto a roupa que não vai dar. Tira, entende? O meu está nessa fase. Eu sei das coisas que eu gosto de comida, por exemplo, entendeu? Eu sei o sabor das coisas pelo cheiro. Não gosto, obrigada. Então, quando os meus filhos faziam isso mamãe, não gosto disso não. Aí eu ficava, mas vamos provar? Porque eu também não podia dizer, como é que você sabe disso? Porque eu sabia, entende? Que eu não consigo imaginar que se o cheiro é ruim, como é que o gosto vai ser bom? Na minha cabeça não tem, não encaixa o cheiro ser ruim e o gosto ser bom, você entende? Então na minha cabeça então eu não fazia, forçava da criança, mas eu sempre conversei com eles e fiz o combinado de experimentar pelo menos uma vez. Eu sempre falei, não gostou, cospe aqui no guardanapo, já fica com o guardanapo na mão. Mamãe, não gostei. Embrulha, joga fora e não come mais. Esse é o nosso combinado. Mas porque você precisa fazer a criança experimentar. Por exemplo, couve-flor gratinada. Eu falei assim, vou fazer, mas essas crianças não vão comer. Vou fazer porque eu gosto, mas essas crianças não vão comer. Empanada na farinha panko. Bicho, eles comeram tudo. Come isso aí. Não, mas quando eu fiz, comeu tudo. Mamãe, troço gostoso. Aí eu faço aleatoriamente, porque eu sei que também é uma coisa que mas comem, sabe? Mas experimentaram. Faz pergunta profunda, né? O que é a vida, o que é a morte, qual o sentido da vida? Qual o sentido da vida então, gente? É um negócio que vem assim, eu nunca sei qual é o sentido da vida. Qual o sentido? É viver. O sentido da vida é viver. Bora viver. Porque a gente fica assim, meio perdida. E outra coisa, esse dia peguei uma mãe, porque perguntou, eu suspeito que essa criança seja superdotada, tá? A mãe dela tá começando a aceitar agora. Perguntou como é que a primeira criança aprendeu. Como é que a primeira criança aprendeu? Aí a mãe, não sei o que, parará, pão duro, deu uma volta, sei que a mãe passou até por Adão e Eva, costela de Adão, sei que foi um negócio desse, sabe? Foi lá para Adão e Eva, sei que deu uma volta. Aí eu virei para ela e falei assim, fala que não sabe. Não sei. Vamos ver se vende algum livro que ensina isso pra gente?
Vamos procurar na internet um livro legal que vai ensinar pra gente como as crianças aprendem? Não, eu quero saber como a primeira criança, quem foi a primeira criança que aprendeu? Então, a mamãe não sabe. O que eu posso é ajudar você a descobrir como as crianças aprendem, ou a comprar um livro de porquês. Aí eu sugeri, inclusive, que comprasse o livro dos porquês para essa criança. Falei, gente, distrai ela, ainda mais com uma criança de 5 anos, redireciona a atenção. Vamos descobrir, então, mais porquês. Esse eu não sei te responder, não. Bora descobrir outros porquês. Porque, gente, a gente não tem que dar todas as respostas. A gente não tem todas as respostas. Se a gente souber que não sei, a criança sabe que isso é normal. Não, ela não sabe, ok. Não adianta. Eu concordo contigo, mas às vezes para a criança não é isso. Por exemplo, ela perguntou para a mãe como que a primeira criança aprendeu. Não, a primeira criança aprendeu porque os pais dela ensinaram para ela. Mas como que os pais dela aprenderam? Porque os avós ensinaram. Como que os avós aprenderam? Porque os avós ensinaram. Não, então, a primeira criança do mundo, quem foi que ensinou para ela? Se ela teve que crescer, virar adulto e ter filho. Ó, confusão. Ai, gente, fala que não sabe. Pelo amor de Deus. Eu o dia todo. Não sei, vamos pesquisar. E dependendo da idade, você tem que redirecionar. Entende? Senão você fica louco. É uma criança que pode preferir, na idade escolar, fazer trabalho sozinha. Ela é criativa. Ela é ciente de que ela é diferente das crianças da idade dela. E tem uma fase da vida, uma idade específica, mais ou menos ali uma faixa etária, em que ela começa a notar e pergunta. Ou ela fica quieta só observando, porque ela é uma boa de uma observadora. E ela vai notar que ela é diferente, que ela tem pensamentos diferentes, que o comportamento dela é diferente. Ela nota. Os dois daqui de casa notaram e me perguntaram na época. O desenvolvimento é assíncrono, profunda necessidade de aprender, criar, fazer, mão na massa, né, dependendo da criança, da inteligência dela. É capaz de ser multitarefas com sucesso, depende do trabalho que foi feito para a função executiva dessa criança, tá? Se ela teve, por exemplo, como eu, na minha avaliação tá assim, a minha função executiva é excelente. Segundo a psicóloga, eu tive que lidar com muita coisa. Por conta de eu ter que lidar, eu fui ajustando as coisas para minha função executiva e fui sendo capaz de ser multitarefa. Porque eu sou muito multitarefa e isso não me cansa com frequência. Eu às vezes estou um pouco cansada no fim de semana, na sexta-feira, aí eu descanso, tô boa, dormi, tô ótima, acordo cedo, durmo meia-noite. Eu não tô sempre animada, mas eu estou sempre com ânimo, eu não tô muito apática. Hoje tem que fazer tal coisa, eu não aguento mais. Quando eu estou na TPM, por exemplo, estou na TPM agora, eu posso ficar um pouco mais cansada. Ontem eu tive uma crise de enxaqueca que tive que parar. Fiquei 2 horas deitada, tomei um remédio, daí melhorei, já levantei fazendo almoço e indo lançar foguete. Quem me acompanhou ontem no Instagram viu. Então, assim, a função executiva, se ela for bem treinada, a minha não foi treinada por ninguém. Fui eu que fui me adequando. A minha cabeça, tendo que aprender a fazer coisas, aquela coisa de filha mais velha, de ter que fazer, de ter que ajudar, de ter que dar conta. Então eu fui adequando as minhas. Então hoje eu sou muito multitarefa. Mas não é todo mundo que é capaz. Mas muitos HSDs conseguem sim. A infinita fase do porquê. Pensa demais em tudo. Luta socialmente, muitas vezes por causa das diferenças entre os pares, né? E é altamente crítica em relação a si mesmo. E aí entra também a fase do perfeccionismo. E aqui, gente, nessa altamente crítica em relação a si mesmo, o que vai ajudar é olhar para a autoestima dessa criança, tá? A gente precisa, enquanto pais, olhar várias áreas da criança HSD, porque eles precisam estar regulados. Só que não é só uma coisa. E é sobre tudo isso que eu falo, tanto no check-in. E essa aqui é um material do check-in, é um PDF em que tem as 100, na verdade aqui tem 93 características do HSD, né? E tem todo um material lá para orientar os pais para poder se preparar para avaliar. Eu recomendo fortemente que você não avalie antes de estudar sobre o assunto, porque você vai muito crua, muito perdida e acaba você recebendo um laudo que você acaba aceitando aquilo, você não sabe de nada. Então é muito mais seguro para você e para o seu filho que você saiba um pouco sobre o assunto. E foi por isso que o check-in foi criado. Ele foi criado para nortear a pessoa, para ela se preparar, saber o que é a superdotação, quais são as características, o que é uma sobreestabilidade, como que é feito um laudo, o que tem no laudo. Eu leio o laudo do outro lá dentro, sabe? Então é um norte muito grande. Eu tenho alunas aqui do check-in que estão por aqui com certeza. Jana, é isso que falo na nossa geração quanto às funções executivas. Não podemos comparar nossos... Não podemos.
Tá certíssima. Quem tá aqui é Chico ou é coisa? Certíssima, não tem comparação. A gente teve que dar conta. E outra, né, Lívia? Não tinha, se é a Lívia que tá aqui, não tinha videogame pra gente estar distraído com isso. A gente tinha que aprender. Eu lembro muito que quando eu quis aprender inglês e o meu pai não tinha dinheiro para pagar inglês para mim, e as crianças todas da minha sala, a maioria, tinham uma condição financeira melhor que a minha e podiam pagar inglês, eu peguei o vinil, que o vinil tinha aquela contracapa, a Lívia vai lembrar. Aquela contracapa que vinha a letra, Lívia. Eu já tô falando como se fosse você mesmo, Lívia. A contracapa vinha a letra em inglês. Eu pegava o dicionário de inglês-português, pegava a contracapa de vinil que vinha dentro do vinil e traduzia a letra todinha, porque eu queria saber o que estava dizendo. Eu não queria só cantar. Eu queria saber o que eu estava falando. Entendeu? Então eu precisei fazer isso. Eu lembro que eu ficava deitado no chão da sala, a televisão ligada. Você vê que louco, né? Que a gente tem um monte de estímulo e a gente consegue dar conta. Provavelmente sem querer treinei a minha função executiva para atenção, foco, né? A televisão ligada, eu com o vinil aberto, traduzindo. Eu lembro que eu traduzi aquela música do Top Gun, Take My Breath Away. Take My Breath Away. Traduzi aquela música toda, porque na época era Top Gun, né, e tal, não sei o que, eu era adolescente. Então, assim, eu traduzi aquela música toda no dicionário. E aí depois eu aprendi a cantar todas as músicas do Renato Russo italiano e sabia o que estava dizendo, porque eu fui traduzindo com dicionário de italiano que eu não tinha. Peguei emprestado de uma amiga na escola, ela me emprestou, eu traduzi as músicas todinhas de italiano do Renato Russo. Eu sei cantar todas e sei o que significa. Porque não é só o cantar, eu sei o que significa. Aí o Gustavo mesmo fala, você tem uma facilidade pra língua que você não faz ideia. Faz um curso. Falei, eu não quero mais uma coisa na minha vida, não. Eu tô cansada de estudar. Eu quero agora, dividir meu conhecimento com vocês. Principalmente as mães que estão aqui perdidas. Ou porque não sabem o que fazer, porque desconfiam, suspeito. Ou as mães que não sabem como lidar. Por isso que eu criei os 2 cursos. Por isso que eu tô regravando eles. Porque eu acho que tem muito mais a acrescentar. Até porque eu tenho várias formações e agora tenho mais uma, né? Pós-graduação em superdotação. Então, assim... Tem a parentalidade, é especialista em inteligência emocional, pós em psicopedagogia, pós em superdotação e ainda fui formada em direito. Vou ampliar essa discussão com essa tecnologia pior e aumenta as sincronias. Exatamente. Não é isso mesmo. E tem que ampliar, as discussões precisam estarem na mesa para poder as pessoas terem clareza. Precisa dar limite de tela. Ah, mas fica zangado. Fica. Ah, mas fica frustrado. Fica. Gente, as crianças só vão saber lidar com as coisas se elas passarem por ela. Como que lida com a frustração, Jana? Passando pela frustração e tendo uma pessoa capacitada para orientar essa criança e como ela pode demonstrar o que ela está sentindo. Ela pode sentir. Ela só tem que demonstrar isso de maneira respeitosa, porque ninguém é obrigado a aceitar uma criança mal educada e desrespeitosa. Se você não aceita que outra pessoa seja desrespeitosa com você, por que o seu filho pode ser com outro? Então a gente precisa sim levantar essa enquete, né, essa discussão, porque existem muitas coisas que estão sendo passadas a mão na cabeça das crianças porque é superdotado. Não. Precisa de ter respeito pelo outro, sabe? Precisa saber lidar. Gente, se a gente ensina isso para os nossos filhos hoje, e eu falo muito isso para a Ana, eles estão um passo à frente da maioria das pessoas que serão adultas daqui a 10, 20 anos. Porque elas não estão preocupadas com o emocional. Elas não estão preocupadas em integrar os filhos emocionalmente e ensinar a eles como agir, como lidar com os emocionais. Se essa criança sabe nomear o sentimento dela, se ela sabe quais são os gatilhos que fazem mal para ela, que ativam comportamentos que não são adequados para ela, ela começa a se perceber e a entender que ela precisa demonstrar o que ela sente de maneira adequada, que para ela isso é melhor. Porque imagina um adulto que não sabe lidar com a frustração, gritando dentro de uma empresa porque foi frustrado porque o chefe mandou uma avaliação negativa sobre um trabalho que ele fez. Dá um show dentro dentro da empresa. Você entendeu? Não é adequado. Então, não é adequado para criança também. Entende? Então, a gente precisa. Depois eu falo, meu anjo, onde eu fiz a pós-graduação. Posso. Perfeito. Concordo. Eles precisam muito de limites, embora não gostem deles e da rotina. Eles gostam, cara. Eles gostam da rotina. Eles gostam de se sentir seguros.
O problema é que a gente, e aí eu me insiro porque eu já fui assim, hoje não sou mais, é que a gente não combina a rotina, a gente impõe rotina. E o HSD não gosta de imposição sem sentido. Ele não gosta de ordem sem sentido. Ele quer saber o porquê daquilo. Então, se você senta com uma criança, por exemplo, usa a ferramenta da resenha, senta com essa criança uma vez por semana, conversa como é que foi a semana, explica como é que vai ser a outra, vai ser corrida, a gente tem um projeto. A gente faz isso com os nossos filhos. Sexta-feira é dia de resenha, a gente conversa sobre a semana e fala, semana que vem eu tenho reunião, eu vou ficar fora de casa tal dia, então você precisa ajudar o papai aqui nesse horário de almoço, a Ana precisa chegar e fazer as coisas dela, depois arrumar a sala com as coisas dela. As coisas precisam ser combinadas. Se você dá ordem para essa criança, ela não aceita porque não faz sentido a ordem sem nenhum tipo de explicação. Você entende? Eles gostam de limite de segurança. Só que eles gostam do limite de segurança e fazem sem sentido. Você sabe fazer isso? É isso que eu ensino no Desvendando. O Desvendando tá cheio de ferramenta maravilhosa. Você vai lidar e educar o nosso HSD. Precisa. É diferente educar no superdotado. A gente precisa ajudar essa criança a lidar hoje com as questões dela, que são diferentes. É uma criança neurodivergente, porque ela vai para o mundo, e o mundo não vai se adequar a ela e passa, senhora, fica à vontade, faz o que você quiser. Não. Você entende? Ela vai ter que se adequar ao mundo, né? O mundo é ela. Então, que ela se adeque da maneira menos sofrida e dolorosa possível, que é a maneira que a gente consegue fazer agora, ensinando de maneira gradativa. Ensinando de maneira constante, todo dia um pouquinho, é o que eu faço com meu filho. Não tem ninguém perfeito nessa casa aqui, ninguém. E eu preciso que vocês saibam disso. Porque se você está buscando uma pessoa perfeita para você se espelhar, não é aqui o seu lugar. Eu sou totalmente imperfeita, cheio de dificuldade, de defeito. Eu só consigo trabalhar ferramentas porque eu tenho o conhecimento necessário para implantar e aí eu vejo o que dá certo e o que não dá certo. E aí o que dá certo eu levo para os cursos. E lá eu divido o que dá certo para poder encurtar o caminho para vocês. Seja para você estudar para poder avaliar o seu filho, que eu encurtei o caminho, seja para você estudar para lidar com essa criança e educar essa criança. Entende? Então essas são as características mais latentes, assim, ó. Gente, eu nem sei quantas eu falei muitas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Falei mais de 20 características, não, mais de 25. Quase 30 características que a gente precisa olhar para o nosso HSD, só que nisso eu conto uma história, eu falo um pouco de mim, eu falo um pouco dos meus filhos, porque é inevitável a gente vivenciar a superdotação aqui todos os dias. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa live gravada até quarta. Então, quem tiver uma amiga que desconfia, compartilha, fala para ela assistir, tá bom? Porque eu tenho certeza que vai ajudar e essa é a meta. Jana, eu tô estudando agora, não sei nada sobre isso, suspeito que meu filho seja superdotado, o que eu faço? Envia aqui nos comentários dessa live quando eu salvar, check-in. Lá nos comentários quando eu salvar, check-in. E aí você vai receber o link para entrar no check-in. Não, Jana, a dificuldade é educar. Eu tenho dificuldade, eu não sei educar, eu sou uma pessoa explosiva, eu não tenho paciência, eu não sei o que faz quando essa criança está chorando, quando essa criança chora de vomitar, que foi o caso do meu filho chorava de vomitar, quando essa criança chora de até vomitar, quando essa criança está frustrada, eu não sei como ajudar, então eu preciso aprender a educar o meu filho, desvendando. Você envia desvendando nos comentários depois que eu salvar a live, vou deixar salva, tá? E aí você vai receber o link para entrar no desvendando. Ah, Jana, mas você não disse que estava regravando? Estou regravando todas as aulas. Eu vou ter acesso? Vai ter acesso às regravações, todo mundo que estiver dentro daquele período de 1 ano. Porque é o mesmo curso. Eu vou gravando as aulas e vou subindo a aula dentro daquela e mais umas aulas extras que eu vou colocar lá, tá? Esse curso vai mudar de valor, desvendando. Então, se você quiser entrar, aproveita. Porque assim que subir todas as aulas, eu vou alterar o valor dele, porque tem muito mais conteúdo sendo gravado agora, tá? Então, você tem dificuldade de educar? Desvendando. Tem dificuldade para poder avaliar, precisa saber? Check-in. É só enviar a palavra que você recebe o link, já entra, garante o seu acesso e começa a estudar para poder você estar potente para ajudar o seu filho, seja para avaliar, seja para educar, porque é diferente educar um superdotado. Nós somos neurodivergentes. Não existe fazer igual pro diferente, tá bom? Tem que fazer diferente pro diferente. Combinado? Obrigado por vocês estarem aqui comigo. Quase 1 hora de live, tá? Não, 1 hora de live. 1 hora de live. Quem gostou, vocês gostaram? Adorei que vocês estiveram aqui comigo. Eu adoro dar essa aula. Nossa aula semanal, toda segunda-feira, 9h10, tem um assunto. Tá, Jana, quero que você fale de tal assunto. É só me mandar inbox. Tema de live.
E aí você me manda que eu já vou gravando aqui, salvando pra vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, obrigada por estarem aqui.